Nós vamos primeiro colar uma folha de papel milimetrado na mesa, porque isso vai facilitar o nosso exercício. E por cima dessa folha de papel milimetrado, nós vamos colar uma folha de papel manteiga. Então agora nós vamos fazer isso aqui, ó, exercícios de determinação de VGs de faces, que não valem nota. Nós temos uma série de exercícios onde vamos utilizar os métodos descritivos para fazer. Como a gente acabou de ver o método da rotação, eu vou selecionar exercícios que envolvem um tipo de face onde o método descritivo da rotação é indicado. A face ABGF desse objeto é uma face vertical. Então, se eu estou pedindo que vocês achem a verdadeira grandeza dessa face ABGF, tá? Vocês podem usar aqui o papel milimetrado para desenhar isoladamente só a face ABGF desse objeto. Projeção horizontal, ela está aqui, ó. Estão vendo? Projeção vertical, ela está aqui. A linha de terra aqui. Então, eu vou contar os quadradinhos e vou desenhar. É sempre bom vocês usarem o par dos quadros, mesmo se estão utilizando um papel milimetrado, para ter mais segurança que aquilo ali vai sair retinho. Tá? Então, eu desenho aqui a linha de terra. Eu estou usando a canetinha 08, vocês podem usar uma caneta 09 ou 07 para fazer a linha de terra, que é mais grossa. Aí, né, eu vou trabalhando, ó, sempre hipotenusa com hipotenusa, e aí eu vou correr esses quadros de 45, aqui eu traço as horizontais e aqui as verticais. Então, aqui eu já vou fazer linhas de chamada, ó, vou pegar um quadradinho, né, aqui, e era 3 de afastamento, começava assim a projeção horizontal dessa face vertical. Ó. Tem 3 de afastamento aqui e aqui vem a face. Ó. Importante eu sempre desenhar as linhas de chamada e eu marcar, ó, o cruzamento para o ponto ficar bem delineado. Ó. Então aqui é A' idêntico a G' e B' idêntico a F'. Tá? Então, eu desenhei isoladamente aquela face vertical na projeção horizontal. Agora, vamos ver a projeção vertical dela. Ó. Tem 3 de cota aqui, aí começa a face com 2 quadradinhos aqui. Deixo 3 unidades de cota. Eu já estou fazendo com a minha 09, porque eu tenho esse papel quadriculado, então já posso fazer direto. Milimetrado, na verdade, né? E aqui eu vou marcar com grandes circunferências para assinalar os pontos. Então, eu vou escrever aqui o que a gente está fazendo, né? Para vocês anotarem aí, pois na hora que forem estudar. Vou escrever aqui. Nós estamos fazendo uma rotação em torno de eixo vertical. Tá? Para se determinar a verdadeira grandeza dessa face. Porque essa aqui, ó, não está em verdadeira grandeza, essa face, né? Porque ela é no espaço inclinada em relação ao plano vertical de projeção. Agora, o que a gente vai fazer? É como a gente falou, como se fosse uma porta, né? Eu vou ter que girar essa porta para deixar ela paralela ao plano vertical de projeção, em torno de um eixo, e esse eixo é como se fosse a dobradiça da porta. E aí, então, gente, o que eu escolho para eixo? Qual? BF? Pode ser. Poderia ser o AG também, tanto faz. Tá? Qualquer reta vertical, quando eu faço uma rotação em torno de eixo vertical, então, como o nome está dizendo, qualquer reta vertical.
Eu vou pegar o BF, tá? Eu só vou marcar aqui com roxinho, tá? Eu estou passando o meu eixo aqui. Vou chamar isso aqui de eixo duas linhas, tá? E o eixo linha tá aqui, né? Então, vou botar aqui, idêntico, aqui, eixo linha. Muito bem. Agora, então, eu iria girar aqui, girar. Só que antes de girar, vou girar até onde? Eu pego os meus esquadros e tenho que desenhar uma linha paralela à linha de terra, passando aqui pelo eixo em projeção horizontal, para saber que eu tenho que girar e parar aqui, né? Porque eu tenho que deixar essa face paralela ao plano vertical. Então, eu tenho que ter um limite ali, porque se eu passar dali, ela já não fica mais paralela, ela já vai para o outro lado, digamos assim, né? Então, eu giro aqui. Então, aqui ficou, né? Esse pontinho aqui, o que são? É o A' girado, isso é uma convenção, né? Essa barrinha em cima quer dizer rotacionado, ponto A rotacionado, idêntico ao ponto G rotacionado. Isso aqui de convenção eu não vou cobrar em prova para vocês, tá? Se enganarem, não interessa. Eu uso uma convenção de algum autor, mas diferentes autores também usam convenções diferentes. Na verdade, a convenção é mais importante para a gente mesmo se entender, né? Também para outros entenderem, né? Quando eu estou explicando, mas não vai ter importância numa prova se vocês não fizerem a convenção certa. Muito... Diga. Sim, tu coloca a ponta no eixo linha, né? Que é a projeção horizontal do eixo. Abertura aqui, porque tu tá rodando os pontos A e G, tá? E gira para cá, tá? Então, ó, os pontos B e F, como já fazem parte do eixo, não giraram, né? Ou giraram em torno de si mesmos. Então, olha aqui, ó, a face rotacionada está aqui, ó, em roxinho, ó. E agora, como é que eu vou olhar a projeção em VG? Eu vou subir, né? Trabalhando sempre com os esquadros, hipotenusa com hipotenusa. Vou subir aqui, puxo linha de chamada e aquilo que eu falei, né? Quando eu faço uma rotação, as cotas dos pontos não mudam. Pensem sempre assim, ó, rotação em torno de eixo vertical, a porta. Vocês imaginem o seguinte, quando eu abro e fecho aquela porta, a ponta lá da porta, o vértice da porta lá em cima, o canto, ele não muda de altura. A dobradiça da porta não muda de altura, né? Então, as cotas se conservam, só giram. Então, se as cotas se conservam, o que eu vou fazer? Eu só vou pegar aqui, ó, correndo o esquadro, eu vou trazer as cotas dos pontos A e G para cá. Estou transferindo, né, a mesma cota. Então, aqui passa a ser o meu ponto A duas linhas girado. Na verdade, é a projeção vertical do ponto A girado, né? Falando bem correto. E aqui passa a ser a projeção vertical do ponto G girado, né? O B e o F estão no eixo. Agora, se eu fechar aqui, ó, eu tenho a verdadeira grandeza dessa face vertical, né? Alguns autores fazem um achurado aqui para indicar VG da face. Então, né, se vocês forem fazer a maquete de um objeto e esse objeto tiver uma face vertical, que é uma daquelas que a gente tem que achar VG, vocês vão determinar a VG dessa forma. É a maneira mais fácil, tá? A outra maneira que eu vou ensinar é a mudança de plano. Também é possível, é fácil de utilizar para se achar VG de face vertical. Bem, agora então nós vamos começar a fazer a verdadeira grandeza de uma face de topo, né? E vamos fazer a verdadeira grandeza utilizando o método de rotação em torno de um eixo de topo. Eu peguei aqui a questão 8, aqui que está na aula, né? Onde o que se pergunta em relação a esse objeto?
Qual a VG da aresta BE? Ó, vejam ali, está o objeto no espaço. A aresta BE, né? Que é uma aresta genérica, né? Por que eu estou falando que eu vou determinar a VG de uma face de topo? Bom, vejam que a aresta BE, ela pertence tanto a essa face de topo em laranja, quanto a face vertical em lilás. Tanto faz, né, gente? Como eu estou perguntando no exercício qual é a VG da aresta BE, vocês poderiam achar a verdadeira grandeza de qualquer uma dessas duas faces, que vão chegar no mesmo resultado. Aliás, se quiserem ter certeza, vocês façam de uma e façam de outra, e tem que dar o mesmo tamanho. Outra observação, para eu achar a verdadeira grandeza só de uma aresta, eu não preciso achar a VG de toda a face. Eu poderia fazer a rotação só da reta, só da aresta. Mas, como eu gosto de trabalhar com vocês mais do concreto, né, do lado concreto, né, e eu estou trabalhando os métodos descritivos achando VG de faces, eu prefiro que a gente ache a VG de toda a face laranja, né, e depois de achar essa VG, a gente só vai medir que tamanho vai ter esta aresta BE na VG, né? E também a gente vai poder ver ângulos, porque vejam aqui, ó, se quiser medir ângulos, se eu quiser fazer a maquete desse objeto, não posso recortar desse tamanho que não vai fechar, né? Vai dar ruim, como vocês dizem. Então vamos determinar a VG dessa face laranja de topo pelo método descritivo da rotação em torno de eixo de topo. Primeira coisa, então, é a gente desenhar isoladamente essa face, né? Eu vou desenhar ela em projeção vertical, que fica toda nesse segmento de reta aqui, e depois eu vou desenhar em projeção horizontal, que me dá essa figura aqui de 4 lados, ok? Lembrando, gente, tem que marcar os vértices sempre com uma grande circunferência, identificá-los. Então, acabamos de desenhar, isolar a face. Então, gente, agora é como se isso aqui fosse uma tampa de um baú, uma caixa, né? Isso aqui é não NVG, não está em verdadeira grandeza. Por quê? Porque a tampa está inclinada em relação ao plano horizontal de projeção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar essa tampa em torno de um eixo de topo agora, né? Posso escolher para eixo de topo tanto passando por BC, quanto passando por DE. Eu vou pegar o mais baixo aqui, o DE. Então, agora a projeção do eixo duas linhas vai estar aqui, e a projeção linha aqui, ó. Então, aqui é eixo, linha. A projeção horizontal do eixo, tá? Agora um eixo de topo. Então, praticamente é tudo ao contrário, né, da rotação em torno de eixo vertical. Eu vou girar aqui com a ponta seca em eixo linha, eu vou girar, né, até deixar paralela a linha de terra. Só que antes de girar, eu tenho que traçar paralelamente à linha de terra uma reta, né, suporte, que a gente chama, passando por aqui, para saber até onde eu giro, né, porque não pode passar também daquela linha que é paralela à linha de terra. Agora, ponta seca. Aqui, abertura aqui, né? Ó. Ponta seca em eixo linha. Ponta seca é sempre onde o eixo fica todo um ponto. Abertura aqui, giro, até a por ficar paralela à linha de terra, portanto, paralela ao plano horizontal de projeção. Então, aqui vão ser a projeção vertical de B rotacionada, idêntico à projeção vertical de C rotacionado. E aqui, né, marcando em lilás, é a própria face de topo rotacionada, em projeção vertical. Agora, eu vou puxar as linhas de chamada para determinar
a face na projeção horizontal, sempre trabalhando com os esquadros, né? E agora a questão, o que se conserva, o afastamento ou a cota? Lembre que quando eu fecho a tampa de uma caixa, eu mudo a cota dos pontos, ó. As cotas mudam, baixam, sobem, enfim. Mas os afastamentos não mudam, a caixa não anda no chão, digamos assim, né? Porque eu estou fechando a tampa, eu não arrasto a caixa, só muda a cota dos pontos da tampa. Então agora aqui eu vou puxar os afastamentos de C e de B, ó. Eles se conservam, né? Como é o correto dizer. Então aqui vai estar C' rotacionado e aqui vai estar B' rotacionado. Se eu unir tudo aqui, eu vou ter a verdadeira grandeza desta face de topo.